palavra. Entender a tua palavra. E eu quero o Espírito Santo de sabedoria, entendimento. Eu quero o Espírito Santo, sabedoria, entendimento, temor de Deus, fortaleza, para que eu possa ser forte na minha fé. Vem Espírito Santo sobre o nosso irmão, pelas mãos de Nossa Senhora, derramai sobre ele esta graça, que ele seja para nós esta noite, obra de Deus, ungido pelo Espírito Santo, que seja um canal de bênção para nós, que esta graça entre no nosso coração e faça morada. Vem Espírito Santo, pelas mãos de Maria, pelo coração imaculado da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Palavra de Deus, Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 27. Essa palavra, na noite de hoje, quer nos ensinar muito, quer tocar o nosso coração, quer mudar a nossa vida e, principalmente, quer fazer em nós uma reflexão da nossa vida enquanto caminhada, enquanto cristãos peregrinos nessa terra. Marcos capítulo 3, versículos 20 ao 27. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Marcos capítulo 3, versículos 20 ao 27. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Na Bíblia da Ave Maria está fora de si, não é isso? E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte, só então poderá roubar sua casa. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus, a palavra onde Deus quer falar a nós em nosso coração. Então, boa noite para todos. É uma grande satisfação, alegria estarmos reunidos a convite de nosso irmão Gilberto e toda a comunidade para mais uma vez nos encontrarmos com a palavra de Deus. Esse evangelho, como já foi dito, quer falar muito ao nosso coração. E veja que o evangelho é essa palavra, logo no início, versículo 20 e 21. Os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Como eu disse na Bíblia da Ave Maria, está fora de si. Veja, quando nós cristãos
quando nós estamos em Jesus, quando nós nos dedicamos realmente à palavra de Deus, são muitos os obstáculos, são muitas as dificuldades que nós encontramos no caminho. E quando nós, irmão Gilberto, temos esse contato com a caminhada de Deus, os primeiros da nossa própria casa, como diz essa palavra, nos começa a caluniar, a nos perseguir, e ouvimos palavras como essa: o próprio Cristo foi chamado de louco por aqueles que eram seus. Isso quer dizer, eram pessoas da sua própria família que o chamaram de louco. Dou por vista os demais, né? Tanto é que aqui nós vamos ver que os fariseus vão dizer que as obras de Jesus, aquilo que ele realizara, era através da manifestação de Beelzebul no caminho da vida de Jesus. E com isso, meus irmãos, cabe uma pergunta na noite de hoje: como está sendo a minha vida, a tua vida, a nossa vida em Cristo? Será que nós chegamos a esse ponto de sermos chamados de louco, de sermos chamados de fanáticos, de baratas de igreja? Quem já ouviu essa palavra? Né? Nós ouvimos, né? Hora outra, nós ouvimos essas calúnias, essas perseguições em nossas vidas. Mas é preciso que possamos passar por isso. Te chamaram também de louco? Eu basicamente lembro que quando eu comecei a andar na igreja, a perseguição começou sim em casa, e foi difícil, né? Começou por lá, depois aqueles que andavam comigo, e depois dentro da própria caminhada cristã, como o nosso irmão Gilberto sabe, todos nós sabemos, também encontramos essas pedras de tropeço para nos afastar, para nos desanimar. E a gente só vai aprendendo quando a gente vai adentrando cada vez mais na caminhada de Deus. Eu vim entender muito bem a perseguição que a gente sofre quando assisti o filme de Padre Pio, né? Que foi perseguido pela própria igreja, pelo próprio seu bispo. Então veja, né? São coisas que acontecem. Tantos outros, São João da Cruz, que ficou não sei quanto tempo preso, e quem o prendeu naquela cela? Os seus próprios irmãos, e tantos outros santos. Em nenhum momento Padre Pio, em nenhum momento São João da Cruz, que citados agora, eles se voltaram, se rebelaram, como fez até Martinho Lutero, né? Que era padre, que era um agostiniano, e se rebela contra a igreja de maneira nenhuma. Estes homens citados, Padre Pio, São João da Cruz, estes homens sabiam que era preciso passar por esse crivo para a sua própria santificação. Assim também nós. Não fique com medo, não desanime na caminhada se te chamarem de louco, porque o próprio Cristo foi chamado de louco. Imagina você, pelos próprios de sua casa. Não desanime, não fique triste. Aí é que você tem que encontrar mais força para seguir a caminhada em Deus. E já sendo excluído ou se sente assim? Quantas vezes nós nos sentimos excluídos? Eu às vezes comento em casa com aqueles que são próximos a mim, e às vezes a gente sente isso, né, compadre? Nossa caminhada, nosso trabalho. O mundo hoje que nós vivemos é um mundo mau. Os pensamentos das pessoas do mundo de hoje são pensamentos maus, pensamentos vãos. Eles te obrigam a pensar igual a eles. Se você não pensa, você é excluído. E se você, cristão católico, se você de fato
sente isso em sua vida, como diz o livro do tratado, sinta-se feliz por ser excluído, por ser humilhado por esse mundo, pois serás exaltado diante de Deus. É o cumprimento da própria palavra, quando Jesus vai nos dizer: aquele que será humilhado será exaltado, e aquele que será exaltado será humilhado. Nós não somos esse mundo. O próprio Jesus vai nos dizer, creio que é João capítulo 15, vós não sois desse mundo, nós não somos desse mundo. O nosso pensamento não deve compactuar com este mundo. E quando falamos deste mundo, não estou falando do mundo físico, daquilo que Deus criou, mas de tudo aquilo que hoje nós vimos, toda a podridão que está sendo jogada através de redes sociais, da TV, da internet, tanta coisa vã, tanta coisa fútil, e nós às vezes somos obrigados a querer aceitar isso, respeitar sim, aceitar nunca, né? Não devemos. Vai chegar um momento, amados irmãos e irmãs, que nós vamos ser um pequeno resto, como diz a palavra. Seremos um pequeno resto. Creio que São João Paulo II vai dizer: a igreja vai terminar do jeito que começou. A igreja começou com 12 apóstolos, com um povo perseguido. A igreja, quando começa, amados irmãos, começa dentro das catatumbas. Teve cristãos que começou a sua vida e terminou a sua vida dentro das catatumbas, sem ver nem a luz do sol, com medo da perseguição. Os primeiros séculos da igreja foi de perseguição, foi duro, foi sofrido. Homens jogados na cova dos leões, sendo usado como palco, sendo comido, estraçalhado, queimado pelos romanos, que perseguiam ferrenhamente todos os cristãos. E você não deve ter medo disso. Antes, dai graças a Deus e fica alegre por passar por provações, como diz São Pedro. Devemos passar por elas. Como diz o próprio São Pedro: eu não posso morrer de cabeça para baixo como meu Senhor morreu. Eu não sou digno de morrer como Ele. Olha o próprio São Paulo, que é decapitado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Nós vivemos tempos de luta, e nós precisamos nos aflorar com o Espírito Santo de Deus, para levar essa palavra, para multiplicar essa palavra em nossos corações, nos corações daqueles que nos amam. É preciso ir à frente. Está se incomodando com a verdade? Quando você fala de Deus, algumas pessoas se incomodam. Já passou por isso? Porque eu já passei. Tem pessoas que quando você fala de Deus, elas mudam de assunto. Elas procuram desculpa para se afastar de você. E aos poucos as pessoas vão vão ficando longe de você, se espalhando. Mas seja insistente com a verdade. E aí é preciso, amados irmãos e irmãs, estar estudando a palavra, porque o próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não estivermos com a palavra, que é a verdade de Cristo, como nós iremos seguir? E na sequência nós vimos os fariseus dizendo, estás possuído por Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Veja a inveja dos fariseus. Entre os evangelhos, o mais curto e o mais fácil de entender é São Marcos. Se você não entender o evangelho de São Marcos, você não vai entender nenhum outro. São apenas 16 capítulos, onde São Marcos faz uma síntese, de fato, com muita riqueza de detalhes da caminhada de Cristo. É muito simples de entender. Então, se você deseja aprofundar-se na palavra, que você leia o Evangelho de São Marcos. É o primeiro, para que você realmente consiga entender com clareza aquilo que Jesus nos ensina. E veja a inveja.
destes homens. Quem eram os fariseus? Eram judeus, pessoas da mesma religião de Jesus naquela época, o judaísmo, que eram divididos em dois grupos, os fariseus e os saduceus. E o grupo dos fariseus é o que mais perseguem Jesus, que mais colocam ele à prova. E por que esses homens tinham tanta inveja de Cristo Jesus? Porque não faziam as obras aos quais eles faziam. Como diz em Mateus, no capítulo 22, capítulo 23 de São Mateus, vai dizer de Jesus: vocês obedeçam a eles, mas não façam o que eles fazem, pois atam fardos pesados, mas eles não movem esses fardos nem com o dedo. Era assim que viviam os fariseus, colocando ordens no povo, querendo ser chamado de mestre, ser saudado nas praças públicas, como diz Mateus 23. Era puro orgulho, pura hipocrisia. Como diz Jesus no próprio capítulo 23 de Mateus: sepulcros caiados, raça de víboras. Era assim que esses homens viviam. E porque Jesus arrastava multidões, eles disseram: é com Beelzebul que ele faz essas coisas. E nós precisamos muitas vezes ver em nossas vidas, se o nosso seguimento a Jesus está sendo fiel. Que muitas vezes nós podemos, sem perceber, virarmos esses fariseus, porque às vezes nós criticamos os nossos próprios irmãos em caminhada, porque faz um trabalho diferenciado, que tem um carisma diferenciado. Olhe, aquilo não é de Deus não, aquilo está errado, olha o que estão fazendo. A igreja é um celeiro de carismas. A igreja católica, ela é rica em carismas. Tem carismas diversos. Tem aqueles que é o do silêncio, tem aqueles que é da oração, da intercessão, da cura, da visita aos enfermos. Tantos dons. Coríntios capítulo 12 ao capítulo 13, que vai falar sobre a diversidade de dons da igreja. E nós devemos respeitar cada dom. E muitas vezes a gente critica, e a gente não vai juntar, a gente vai separar. E muitas vezes essa mesma inveja que tomara os fariseus, às vezes tomam também o nosso coração. Atribuir ao demônio o que é obra do Espírito Santo é subtrair-se à luz da graça divina e ao perdão que dela emana. Dizer que uma obra do Espírito Santo de Deus é algo do encardido, é algo de Beelzebul, demônio, é uma grave ofensa ao Espírito Santo. Na sequência desse evangelho, irmão Gilberto, vai dizer todo pecado. Jesus vai dizer isso, é muito grave, minha gente. Todo pecado será perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente critica algo que é da igreja, nós estamos correndo um sério risco de estarmos pecando gravemente, porque nós não sabemos se aquilo é de Deus ou não, mas estar na igreja é de Deus. Às vezes na caminhada existem exageros, existem erros, nós somos falhos. Às vezes nossa vida cristã fora da igreja existem erros, palavras erradas, mas só o próprio Cristo Jesus pode nos julgar e ninguém mais. Por isso, um grande cuidado com o que dizemos do Espírito Santo de Deus. Somos guiados por Ele, e muitas vezes Ele fala ao nosso coração coisas que a gente não entende, e só vai entender depois. Veja o que Jesus vai nos dizer, aqui ainda nesse evangelho. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences,
Se primeiro não amarrar o homem forte, só então poderá roubar essa casa. Não tem como combater o mal se a gente primeiro não estiver armado, não estiver pronto para o combate. Não tem como nós batermos de frente com o mal se nós não estivermos revestidos da couraça, como diz São Paulo, se nós não estivermos em oração. Como diz a palavra, se Satanás se luta contra Satanás, ele se dispersa, ele se acaba. E nós vemos o contrário no mundo de hoje, né? O maligno forte. Veja o mundo que nós vivemos. Como dizíamos semana passada no pastor Osório, comparar o mundo de hoje a Sodoma e Gomorra, eu acho que Sodoma e Gomorra já está, né? O mundo que nós vivemos hoje é mau. A sodomia que nós vivemos no mundo de hoje é terrível. E se nós não estivermos prontos para a palavra de Deus, armados com a palavra de Deus, nós não iremos subsistir. Mateus capítulo 24 vai nos dizer, no finalzinho, e se o tempo não for abreviado, até os escolhidos podem se perder, até os eleitos se perderão, se esse tempo não for abreviado. E nós vemos muitas vezes com dor no coração tanta gente que era da igreja, que andava na igreja e hoje não anda mais. E hoje essa palavra é para você, amado irmão e irmã, você tem que ir buscar. Se você nesse momento lembrou de alguém que saiu da igreja por qualquer motivo, se você lembrou de alguém, você tem que ir atrás dessa pessoa em nome de Jesus na noite de hoje. É Jesus que diz essa palavra no teu coração. Vai buscar, vai procurar o que está acontecendo. Quem sabe essa pessoa não conseguiu se libertar deste mundo e o mundo acabou engolindo essa pessoa, essa família. Quantas famílias? Hoje eu passei na frente de uma dessas seitas aqui que nós temos em nossa comunidade e vi um jovem que era sempre frequente na igreja católica e hoje está lá. Jovem, o combate hoje é esse. A nossa juventude, eu ouvi relatos de pessoas próximas a mim, dessas festas que aconteceram aqui em Santana, a festa da juventude. Minha gente, que sodomia, que coisa absurda. Você se escandaliza. Se você for realmente Deus, você fica espantado. Começa pela música já, né? Não é, irmão? Começa pelas músicas. Recentemente tem irmão Gilberto, um vídeo do Antes dos Reis, eu não vi ainda, foi minha esposa que viu, ele criticando esses cantores, né? O Wesley Safadão, né? Que gravou um vídeo com a filha pequenina, cantando uma música que ele parece que foi ele que compôs, e dentro da música tem um refrão que diz um palavrão. E ele diz: aqui tem que respeitar. Olhe, infelizmente, muitos que se dizem católicos aplaudem. Olha que bonitinho, olha como ela canta bonitinho, como dança bonitinho. Veja, minha gente, não tem como a gente seguir a Deus e seguir o mundo, não. É por isso que a gente vai ser excluído, a gente vai ser chicoteado, não vai ser fácil. Agora, se você cala, você está sendo omisso. Se no teu trabalho tu vê algo errado e você não fala, está sendo omisso. Se você numa rede social você curte algo que não condiz com a sua fé católica, você está sendo omisso. É um pecado grave. Se você aplaude casal homossexual e diz sejam felizes, isso é um pecado terrível. Eles não vão ser. Dentro do homossexualismo não existe
felicidade, existe uma posse um do outro. Aquilo não é amor. Não tem como dizer que isso é amor. Você entra na rede social, as principais notícias estão dizendo: fulano, ator global, casou com não sei quem, mulher não sei da onde, casou com não sei da onde, um homem trans agora joga basquete no meio das mulheres, corre com as mulheres e quer que você aceite isso. E isso doido para entrar na escola, nas escolas. Querem tirar os banheiros para deixar um banheiro só. Tem um caso nos Estados Unidos de um homem que se assumiu trans, foi para um presídio feminino, chegou lá e engravidou não sei quantas mulheres. Olha o trans, olha o gay. Imagine um banheiro único numa escola ou em qualquer outra instituição pública. Está uma criança, uma adolescente, e chega um marmanjo. Eu não estive presente, mas pessoas estiveram ligadas a mim. Na última formação do Padre Tiago para ministro da Eucaristia. E está aí outros padres sérios que pregam na internet. Que alguém até perguntou se era listo, ele disse: olhe, tanto a pessoa que aprova essas coisas, como a pessoas que você, partidos e coisas, que ideologias que aceitam isso, se você seguir, é um pecado grave. É pecado grave. Veja quem aceita e quem apoia esse tipo de coisa. Quais são os homens que governam a nossa nação que apoiam esse tipo de coisa? Vai procurar na internet. Vai olhar quem é que defende. E se você vê, você sabe, e você mesmo assim segue, é um pecado grave. Porque o catecismo da Igreja Católica vai dizer muito claro essas coisas. Não tem como nós sermos de Deus e sermos do mundo. Essa ideologia LGBT entra com força, está querendo entrar com força em todos os ambientes. Filmes, minha gente, que eram de crianças, aquele Toy Story 4, até o 4 é saudável. O 5 já tem coisas erradas. Não deixe seu filho assistir. Terrível. É em filme, é em novela, é em tudo, comercial. Um comercial recente de um carro, que era um carro tão popular, o Polo, colocaram dois homens se beijando, se pegando dentro do carro, aquela bagaceira toda. Aí agora estão colhendo fruto. É um dos carros mais desvalorizados do país. Ninguém quer comprar mais e quem tem está vendendo. Não quer mais. Veja a situação. É triste, é lamentável. Então, se você apoia certas pessoas que apoiam essas ideologias, o seu pecado é tão grave quanto eles. É como dizer: ah, você é ladrão? Tudo bem, vamos andar junto. Você é meu amigo assim? É a mesma coisa. É do mesmo jeito. Está andando junto. Não tem como. Não há como. E eu quero concluir em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vai mais um pouquinho para frente na sua Bíblia, viu? Vai andando aí, você vai encontrar Gálatas capítulo 5, que vai falar das obras do Espírito Santo. Porque os fariseus aqui criticavam Jesus, né? E quais são as obras do Espírito Santo? São Paulo vai nos dar uma aula. Eu gostaria de terminar essa reflexão falando sobre isso. Ele vai falar das obras da carne e das obras do Espírito. Porque, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria. Se nós na igreja nos alegramos com a música, nos alegramos com a palavra de Deus, nos alegramos com um momento de oração, de louvor, e se lá fora, na calada da noite, nós estamos curtindo e compactuando com certas coisas, em nome de Jesus eu digo: não sabeis de que espírito sois animados. Isso é muito grave.
estou na igreja, estou na caminhada, estou sentindo a ação do Espírito Santo em minha vida. Quando eu chego em casa, na calada da noite, eu estou lá vendo coisas terríveis, fazendo coisas que até o cão duvida. Aí Jesus vai dizer: não sabeis de que espírito sois animados. Obras do Espírito Santo, vamos dizer aí, vamos, versículo 19, quem encontrou? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ele vai dizer: as obras da carne, São Paulo vai nos dizer: ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem. E muita gente, irmão Gilberto, troca significado. Acha que liberdade liberdade e libertinagem é diferente. O que o mundo vive é libertinagem. O que Deus nos dá é liberdade. É bem diferente. O libertino faz coisas miraculosas. Eu sou livre e faz coisas. Ou a pessoa que diz que é católico. Eu sou católico. Muita gente diz assim: eu sou católico, eu posso fazer de tudo. Não, pode não. Que mentalidade? Isso é uma mentalidade de um libertino. O católico não faz de tudo. O católico, ele é muito mais do que qualquer protestante. Não, eu sou católico, mas justamente, mas não sou praticante. Isso não existe. Não tem na palavra o católico não praticante. Não existe. Ou você é ou você não é. São João vai dizer em Apocalipse: ou quente ou frio, morno irei vomitar-te. Isso é muito duro. Não podemos ficar no meio termo, água morna, ou quente ou frio, ou sim ou não. Se você tem de fato o desejo de seguir a Jesus Cristo com fidelidade, ou você decide, ou senão vai logo para o mundo. Agora sabe que o demônio vai engolir. Nossa Senhora em Fátima, quem tem a Amazon em casa até arrepia. Assiste o filme Fátima, que Nossa Senhora vai mostrar para aqueles 3 meninos uma visão do inferno. O filme mostra algumas cenas e é assustador. E é um filme. Por mais fiel que aquele filme seja, ele não consegue mostrar tudo. É lindo o filme, maravilhoso. A perseguição que aquela menina sofreu, até a família. Eu tive dó da bichinha. A lágrima corria do olho. Até a própria família. A mãe, depois ela gostava muito do pai, depois até o pai olhou para ela assim e saiu fora. Ela queria abraçar o pai tirou o corpo fora. E ela disse: meu Deus. Aí pede para Nossa Senhora: todo mundo que eu amo agora está sofrendo, eu não quero isso. E a mãe cai em cama, vai sofrer, está sofrendo, doente. E ela fica a noite quase que inteira rezando de joelho na pedra, minha gente, andando de pedra assim, na pedra, rodeando aquilo ali. O pai vai lá olhar, ela vai lá. Aí o pai diz: já é necessário, minha filha, já está bom. E quando ela volta, a mãe está curada. E recebe a notícia que o irmão que estava na guerra, que estava desaparecido, foi encontrado e estava bem. Faz preces dela que foram atendidas, com o joelho no chão, rezando, sofrendo pelos seus, pela conversão dos pecadores. Como diz Nossa Senhora: reze o rosário pela conversão dos pecadores. É duro, né? Mas vamos seguir em frente. Idolatria. Os evangélicos nos chamam de idólatra. Idólatra é eles que idolatram pastores A e B ou C, que compram até nem que ele venda, até a cueca eles compram. Isso sim é idolatria. O católico que tem uma imagem em casa, quem nos disse que essas imagens aqui é Deus? Eles sim são idólatras. Quando eles veneram
idolatram certos pastores que se ele mandar pular de ponta para baixo, ele pula. Tem aqueles que pedem 30% dos seus bens, eles dão. Esses sim são os devassos, os idólatras. Nós católicos sabemos muito bem a quem seguimos. E temos em nossa vida os santos, principalmente Nossa Senhora, como luz para nos guiar, como exemplos, e não como deuses. Nós não sabemos, né, que ela não é deusa. A música, né, não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Acabou. Eu quero ver qual o protestante, qual é o pastor que chega a 1.000.000º de Nossa Senhora. Não chega não. Esses comedores de farinha podre. Não chega. Nós não somos, então, idólatras, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, e tudo isso tudo é obra da carne, viu? Ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a palavra. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ora, o que deve sobressair em nossa vida é o Espírito Santo. É essas obras. Você se tem domínio próprio? Você tem mansidão? Você tem paz no seu coração? Está alegre? Por isso que a reclamação é algo maligno. Deixa de reclamar. Aí eu fico bravo em algumas situações do meu dia a dia. A reclamação não é de Deus. Ah, é porque não sei o quê. Ah, é porque o arroz queimou. Ah, é porque não sei da onde. Ah, é porque tudo está acabando. Se você se deixar levar por essas coisas, você está perdendo o foco. Dai graças ao Senhor em todos os momentos. É uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Você sempre alegre. É o barco querendo afundar, é água batendo no barco, é tudo dando errado. Glória a Deus, glória a Deus. Você é alegre, você firme. Amanhã vai dar certo, amanhã é um novo dia. E assim as coisas vão andando. Tem que ser dessa forma. Deixa de reclamar. Tem pessoas que é a cara da reclamação. Conhece pessoas assim? Tem gente que é a cara da reclamação. Todo dia é uma reclamação terrível. Ai, porque não sei o quê. Ai, que não sei da onde. Ah, a morte da bezerra. Morreu essa danada. Deixa pra lá, deixa o urubu puxar. Acabou. Segue em frente. Acabou. Em Cristo somos mais que vencedores. Às vezes nós somos tentados a reclamar. Isso não é de Deus. A murmurar. Muito bem, irmão. É isso. Então deixemos essas coisas. Deixamos que Deus entre em nossa vida. Deixa que Ele preencha a nossa vida. Deixa que o Espírito Santo possa nos preencher, possa nos fortalecer. E se tivermos em Deus de fato, pode vir o que vier, bate e volta, não entra. Certa feita, agora para terminar mesmo, irmão. Agora para terminar mesmo, na sala de aula, um dia desse, um aluno me perguntou: professor, qual é o signo do Senhor? Eu disse: eita, às vezes a gente é tentado a essas coisas, né? Hoje até a irmã sabe, que também é da educação, sabe muito bem. Dentro da sala de aula, nós estamos até limitados, que não podemos dizer muita coisa. Já tem pessoas que defendem colocar até câmeras na sala de aula, para vigiar o professor. Olha que tristeza. Aí eu fiquei calado, né? Me dei conta que não tinha ouvido.
Aí ela perguntou de novo. Eu disse: olha, minha filha, eu vou dizer uma coisa para você. Você é católica, é cristã, eu sei que você é. Sou, vou por catequese, eu faço isso. Eu estou fazendo a catequese agora. Eu disse: muito bem. Você sabia que esse tipo de coisa não é de Deus? Ela: Emerson, essa é assim. Aí sabe, já que eu falei, agora eu me levantei da cadeira do biru. Aí, 15 minutos, fui falar. E todos que ficaram assim espantados. Eu disse: olha, seja você católico, seja você evangélico, porque eu tenho muitos que são evangélicos na sala. Se você diz que é católico ou é evangélico e você defende tal coisa de signo, eu sou de touro, eu sou de virgem, sei de onde, sei das quantas, isso não é de Deus. Levítico vai nos dizer que feitiçaria, astrologia. Se você acredita naquele tipo desses homens, aí o pessoal, os ciganos, né? Deixa eu ler sua mão. Isso não é de Deus. Se pessoas dizem que conhecem a sua vida, você vai numa casa, chega lá, aí às vezes vê uma imagem. Eita, aqui é de Deus, tem a imagem de Nossa Senhora. Você sabia que com a imagem de Nossa Senhora, quando ela não é benta, ela pode ser infelizmente usada como uma armadilha contra nós? Né, irmão? Em alguns ambientes do candomblé, eles utilizam a imagem da Senhora das Graças, consagrada a Iemanjá, São Sebastião, São Jorge, São Cosme e Damião, Santo Antônio, Santo Benedito, né? Olha, aí você chega no ambiente, aqui é de Deus, olha, tá vendo aí, coisa bonita? Vocês já ouviram certas pessoas rezando? Vocês já ouviram as orações? A gente vai caminhando na vida e vai aprendendo. Oração, aquele povo que benze. Tem umas orações que são cristãs, mas tem outras que não é não. Tem outras que não é de jeito nenhum. Quando eu comecei a andar, eu certa feita fui para um certo canto e ouvi umas tais orações que eu vi. Depois eu fui entender, eu fui olhar, eu tenho um livrinho de oração em casa, eu fui procurar. Fui olhar, não tinha aquelas orações. Estranho. E para acabar de completar, uma vez a gente fazia um trabalho lá no Pastor Osório e visitava muitos lugares, não vou dizer onde. E visitei um certo lugar que quando eu cheguei, que pedi para a pessoa da casa rezar o texto, a pessoa saiu. Disse: não, isso aí não precisa rezar não. Oxe, como? Como você é católico, você reza nas pessoas, você faz curas e não sei o quê, e você não quer rezar o texto, você corre com medo do texto. Como que diz que é um católico, a pessoa que é católica, e raramente você vê na missa? O cristão que é católico, ele deve todo domingo ir para a missa. Eu já disse isso aqui uma vez, vocês sabem, não lembram, né? Se você falhar, é pecado mortal. Você tem que ir para a missa todo domingo. Olha a fidelidade de descer a Cristo. Todo domingo você tem que ir para a missa. Eu participei do sábado. Se a missa do sábado for o evangelho do domingo, legal. Como é no Pastor Osório. O padre às vezes decide na hora. Aí ele pega a liturgia do sábado. Aí some. Porque não pode, né, irmão Gilberto? A partir de meio-dia para frente, é a vigília, já é o evangelho do domingo. Mas a gente é obediente, temos que ser obedientes aos nossos representantes, né? A gente participa na missa no sábado no Pastor Osório e no domingo tem de novo. É obrigação. E não é, eu te retiro a palavra obrigação, deve ser por amor. Eu só vou porque é um jeito, não vou ficar em pecado mortal. Não vá. Fique logo em pecado mortal e depois vai se confessar com o padre. Se você cair em pecado mortal, tem que se confessar com o padre. Então, certas orações, certos ambientes, tem pessoas que chegam e dizem: olha, meu filho, você é uma pessoa muito sofrida, você passou isso, você sei da onde. Se você encontra esses homens sabidos pelo meio do mundo, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. A sabedoria está aqui, Evangelho. Pessoas que às vezes já fazem uma cura, aí pega uma camisa, um tufo de cabelo,
a sunga, a calça, o sapato, a meia, aí leva, aí faz, tem que passar não sei quantas semanas fazendo isso, não sei de onde. Aí às vezes, o demônio para lhe enganar, sabe o que acontece? Aquela pessoa muda de vida por um tempo. Aí diz, está vendo? Todo mundo dizendo que não é de Deus, mas agora aí, tudo ficou bom. Quando volta aquele problema, ele vem 7 vezes pior. A palavra de Deus vai dizer isso. Quando o demônio é expulso de uma pessoa, se ele não se preencher de Deus, a casa fica vazia. E quando eles virão com mais 7. A palavra de Deus diz isso. Por isso que aquela pessoa muitas vezes, a gente acha que ficou limpo. Olha, ficou bom, olha, tá vendo? De repente a pessoa caiu de forma terrível. Não é de Deus. A mudança de vida tem que partir de nós. E vamos seguir em frente. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e seus desejos. Então é uma luta muito grande entre carne e espírito. É um dos santos da igreja que vai dizer que a nossa luta, o nosso coração, acho que é São Bernardo, que vai dizer que o nosso coração é como um campo de batalha, irmão Gilberto. Tem 2 lobos, um mau e um bom, um preto e um branco. E alguém pergunta, quem vai ganhar essa batalha? E ele responde, olha a sabedoria desse homem, quem você alimentar mais. Se você alimentar a carne vai te vencer. Que são essas obras aqui, ó: fornicação, impureza, libertinagem. Guarda essa palavra, marca ela, e depois na tua casa reza com ela. Veja, é muito rico isso aqui, né? Divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Veja, essas são as obras da carne. Se você não se revestir da armadura de Deus, das obras do Espírito Santo, nós cairemos. Então, amados irmãos e irmãs, rezemos, sejamos firmes, peçamos todo dia, quando acordamos, vinde Espírito Santo. Abrace, reze a Ele, peça força para seguir em frente, porque se não for assim, não venceremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaudamos o Espírito Santo.